E aí, bora falar de uma parte que é super importante no desafio profissional? Hoje o nosso foco vai ser total na etapa 3. A ideia aqui é criar um guia bem prático, direto ao ponto, para que todo mundo consiga fechar essa tarefa com tranquilidade e sucesso. Vamos desvendar juntos cada detalhe. Então, o nosso roteiro está bem claro. A gente começa com uma recapitulação rápida, só para pegar um embalo. Depois, mergulhamos de cabeça na etapa 3 para entender como montar a tal da caixa de ferramentas. Aí, para não ter erro, vamos ver um exemplo na prática. E no final, a gente amarra tudo mostrando por que essa etapa é a chave para o sucesso do trabalho todo. Certo? Antes de qualquer coisa, vamos alinhar todo mundo na mesma página. É fundamental a gente ter o contexto bem fresco na cabeça, então vamos relembrar rapidinho o desafio que, quando a gente sabe, gira todo em torno do caso da Caroline. A pergunta central, aquela que guia todo o nosso trabalho, é exatamente essa. Como é que a gente pode ajudar a Caroline a transformar a trajetória dela? Essa é a grande missão do projeto Trajetórias que Transformam. E só para a gente se situar legal, vale lembrar dos desafios específicos que a Caroline está enfrentando, né? Aqueles que foram apresentados lá na etapa 1. É aquela sensação de estar estagnada, a dificuldade de equilibrar a vida pessoal e o trabalho, a incerteza sobre o propósito dela, fora a desmotivação que aumentou depois das recusas internas. Sabe aquela sensação de que a gente faz muito, mas não vê progresso? É bem isso. Bom, na etapa 2, o nosso foco foi todo em cima dos materiais de referência, né? Eles deram toda a base teórica que a gente precisava. Agora, com essa fundação bem construída, o caminho está livre para a gente ir para a próxima fase. Agora sim chegamos no coração do nosso papo de hoje. O foco é total na etapa 3. É aqui que a mágica acontece, sabe? É o momento de pegar todo aquele conhecimento teórico e conectar com a situação real, bem prática da Caroline. E olha só, aqui está o pulo do gato. A gente está vendo a instrução exata da tarefa, direto da fonte. O objetivo não podia ser mais claro: aproximar a teoria da prática. Ou seja, é ir atrás dos conceitos que vão jogar uma luz na solução do desafio. Isso leva a gente para uma metáfora que eu acho ótima e que está no próprio material: a maleta de ferramentas teóricas. O que é isso, afinal de contas? Pensa assim, é como se a gente estivesse montando uma coleção de conceitos importantes que vão ser as nossas ferramentas para analisar o caso e lá na frente propor as soluções. Beleza, então a grande pergunta é: como é que a gente monta essa caixa de ferramentas de um jeito que funcione de verdade? Vamos simplificar isso em alguns passos bem diretos, bem práticos. O processo é super bem estruturado, olha só. Primeiro passo, pesquisar. É a hora de garimpar os conceitos mais importantes lá nos materiais. Segundo passo, definir. Cada conceito precisa de uma explicação curtinha, de 2 a 3 linhas. E o terceiro passo, que é o mais crucial de todos, conectar. Tem que mostrar como aquele conceito se encaixa e ajuda a gente a entender o caso da Caroline. E para não restar nenhuma dúvida, nada melhor que um exemplo prático, né? Ver o conceito em ação é o que realmente ajuda a gente a visualizar direitinho o que precisa ser feito. Essa imagem diz tudo, né? Ela representa muito bem essa ideia de tomar as rédeas, assumir o controle e buscar o crescimento. É o gancho perfeito para o conceito que a gente vai usar como exemplo, que é o de protagonismo. E este slide aqui, gente, é um modelo perfeito do que é esperado. Repara bem na estrutura de 3 partes. Primeiro, o conceito, protagonismo. Do lado, uma definição bem curta e direta. E o mais importante, a conexão com o caso, explicando como esse conceito ajuda a gente a entender que a Caroline precisa deixar de lado uma postura passiva e assumir o controle para superar a estagnação. É exatamente esse o formato para seguir. Tá, mas por que essa etapa é tão importante assim? Ela não é só uma tarefa solta, não. Vamos entender agora como a etapa 3 funciona como uma verdadeira ponte para o sucesso em todo o desafio profissional. A resposta é bem simples e direta. Essa maleta de ferramentas que a gente constrói agora na etapa 3, ela é a base, o alicerce para a análise que vai ser feita na etapa 4 e, mais importante ainda, para a redação do memorial analítico na etapa 5, que é o produto final. Ou seja, um trabalho bem feito agora facilita e muito o que vem pela frente. E para a gente fechar, fica aqui a pergunta que dá o start. Olhando para o caso da Caroline e para os materiais que a gente tem, quais vão ser as primeiras ferramentas que vão entrar na sua maleta? A construção começa agora.